artista que algumas obras da Nouvelle Vague te influenciaram. Quais são essas obras e como elas refletem no seu trabalho? Bom, são várias obras da Nouvelle Vague que eu admiro, nem todas refletem diretamente no trabalho, né? Os Incompreendidos, do Truffaut, é um filme muito importante da minha vida, assim, por ter uma inspiração em fatos reais que são transfigurados, né, pela arte. O Acossado, do Godard, né, pela liberdade da linguagem que ele usa em relação aos códigos tradicionais do cinema. E o Hiroshima Mon Amour pela poetização de uma realidade que não se prestaria imediatamente a isso, assim, mas graças à força da arte, né, ela transcende, né, a sua origem e vai muito além. E o cinema novo também te influenciou? É possível relacionar o cinema novo e a Nouvelle Vague, já que os movimentos aconteceram paralelamente, porém expostos a diferentes geografias e culturas? Sim, o cinema novo foi muito influenciado pela Nouvelle Vague, assim como pelo neorrealismo italiano. Assim. Então, tem reflexos dos dois movimentos nos meus filmes. Por exemplo, o cinema novo era muito politizado. Tem um filme que aborda questões políticas brasileiras, né, que com certeza tem uma temática similar ao cinema novo. Você acredita que falta um pouco de atitude dos cineastas da Nouvelle Vague no cinema contemporâneo? Na verdade, assim, eles não fazem mais Nouvelle Vague enquanto movimento, né? Tem cineastas da Nouvelle Vague ainda vivos, criando, mas eles não têm mais essa preocupação que a Nouvelle Vague tinha de quebrar regras e códigos, né? Mas são cineastas importantes e atuantes, como é o caso do Alain Resnais. O movimento idealizado por críticos foi estereotipado pela mídia por usar uma linguagem intelectual e chata. Você acredita que o cinema independente tem algum estereótipo que seja necessário romper para chegar ao grande público? Bom, eu não concordo que a linguagem seja intelectual e chata. Acho que isso é uma visão bem reducionista, assim. Mas eu acredito que o cinema independente ele é multifacetado, não existe uma linha única, assim. Ele é independente porque ele não segue as regras dos estúdios de produção, as regras do cinema comercial. Mas não dá para reuni-lo sob uma única bandeira. E o Alexandre Astruk, em 48, disse ao mundo que o cinema não era apenas um entretenimento, mas uma expressão de pensamento. Ou seja, o cineasta é um escritor que usa no lugar da caneta a câmera. Cada escritor tem seu jeito particular de buscar uma inspiração. Qual é a sua inspiração para transformar palavras em imagens? Na verdade, eu não consigo racionalizar meu processo criativo. Assim. As fontes de inspiração também são absolutamente múltiplas. Assim. Então, quando a fonte de inspiração é um texto literário, todo texto literário, quando você toma contato com ele, se forma uma imagem mental. Então, eu tento concretizar o mais próximo possível dos recursos artísticos e técnicos essa imagem mental na tela. E agora, falando da atualidade, você fez Corpos Celestes, né? O filme teve aprovação crítica. E como o público recebeu isso? Bom, o público é muito pequeno para filmes brasileiros, assim, então, e na verdade no Brasil a crítica não influencia o público. Influencia só o conceito que o filme tem, mas não leva pessoas às salas de cinema. Então, infelizmente, apesar de ter sido muito elogiado pela crítica, ele teve pouco público nas salas, que o público geralmente vai ver coisas mais apelativas, comédias, etc. Recentemente estreou Curitiba Zero Grau, de Eloy Pires, em que você foi o montador. Como foi realizar esse trabalho? Foi excelente porque eu identifico muito com o cinema do Eloy e ele me dá muita liberdade criativa, né? Era um filme bem complexo que entrelaçava várias histórias, então ao mesmo tempo ele é de difícil realização técnica, mas intelectualmente prazeroso. Você está produzindo algum filme no momento? Eu estou finalizando um documentário chamado A Polaca, sobre a musa do pintor Guido Viaro nos anos 30. Já está terminando? Está quase pronto, acredito que em janeiro, fevereiro eu estreio. Como foi assumir a direção do Museu da Imagem e do Som? Foi um grande desafio, porque ele está numa situação complexa, porque ele está numa sede provisória, enfim.
Mas, como eu tive muito apoio por parte da Secretaria da Cultura, é uma coisa que está se resolvendo muito bem. E sempre eu tive grande paixão por essa área, né, da preservação das imagens e sons, histórica e culturalmente importantes. Então, para mim está sendo um grande privilégio estar à frente disso. No ano passado, nossa colega Aline assistiu à exibição do Chetai Xinoforum, aqui em Curitiba. Eu gostaria de saber qual foi o processo de pesquisa para realizá-lo e como foi a recepção de membros da tribo para a produção do documentário. O processo foi inspirado numa tese de doutorado da Carmen Lúcia da Silva, que é grande especialista no Chetá, e a partir de toda a pesquisa dela que foi elaborado o nosso roteiro e foi feito o documentário. Os membros da tribo ficaram muito emocionados, porque nunca a história deles tinha sido contada de maneira tão precisa e com tanto alcance de público. E eles receberam vocês bem lá? Muito bem, muitíssimo bem. Voltando só à Novelle Vague, eu esqueci de fazer uma pergunta, desculpe. Dos cineastas da Novelle Vague, qual foi o seu preferido? É pergunta difícil, né? Eu admiro muitos, mas o cineasta do coração para mim é François Truffaut. Eu gosto de Beatles. Também. Aquela teoria, né? Beatles é conservador e os Rolling Stones... Sim, Godard é Rolling Stones. Então eu agradeço muito pela atenção.